Então, nós estamos fechando agora o assunto da mulher elemental. Nós já falamos da terra, que é a estrutura, que é o corpo físico, né? Falamos da água, que são as nossas emoções, o feminino, a nossa leveza, o equilíbrio também dessa parte emocional, que é muito importante. Excesso de água, a gente fica muito emotiva. Falta de água, a gente fica muito fria. Excesso de terra, a gente fica muito rígida, muito seca, e falta de terra, a gente não tem estrutura para seguir na vida, materializar. O ar está ligado à nossa mente, então excesso de ar, a nossa mente fica muito agitada, muito cheia de pensamentos intrusivos, ruminantes, e falta de ar, a gente também não consegue ter clareza, entendimento e foco. E o fogo, que hoje nós vamos trabalhar essa integração, que é essa mulher bem representativa aí, pegando fogo, que já nos aquece. E o fogo, ele é a energia que anima, que inspira, que está ligada ao nosso movimento de alma. O fogo está relacionado ao espírito, a maior força da fé. Então, todos nós temos essa centelha divina, que é essa faísca de fogo dentro de nós. Essa faísca de fogo é uma força espiritual que, quando a gente tem ela em equilíbrio, ela desperta, ela clareia a consciência, ela traz luz para a nossa vida, mostrando o que e para onde a gente deve fazer. O fogo, ele é muito representativo como o sol, né? O sol clareia tudo, uma fogueira clareia tudo. Então, quando a coisa clareia, a gente desperta. O fogo ou o sol, ele tem representatividade exatamente na nossa consciência divina. Então, é a energia ligada ao nosso espírito, ao nosso propósito, à nossa consciência, não só daquele campo do ar mental, mas uma consciência espiritual. E é por isso que ele é tão representativo da coragem, para que nós possamos agir pelo cor. Cor age, como a gente estudou lá no começo do ano, a ação pelo coração. E esse coração, que é aquela bomba vibratória energética, é alimentado pelo nosso espírito, pela nossa alma. E aí, nas tradições espirituais milenares, esse fogo representava toda a simbologia da luz divina, da presença do Espírito de Deus, do Espírito maior, e ele purifica, né? Ele transforma. Então, o fogo é aquela clareza para que você encontre os caminhos do Espírito. Então, falar de fogo é falar muito da espiritualidade. Quando a gente trabalha fogo, a gente está sempre entrando em rituais com vela, então é muito comum, né? Quando a gente está ali fazendo uma oração, quer fazer um pedido, a gente acende uma vela. Aquela vela representa isso. É uma clareza, é um caminho. É como se esse fogo fosse levar essa fumacinha lá para o céu e levar o nosso pedido. Mas, na verdade, não é levar, é aquecer o nosso espírito para encontrar esse caminho. Por isso que é muito comum todo o campo de rituais espirituais ter vela, ter tocha, ter fogueira, ter fogo, porque representa exatamente a luz do Espírito, a luz que ilumina a nossa consciência. O fogo, ele é muito representativo da história da mitologia de Prometeu. Prometeu, ele rouba o fogo de Zeus. Zeus era o rei dos deuses. E Prometeu, esse fogo, só podia ser um privilégio dos deuses. Então, Prometeu rouba esse fogo para levar para os humanos. E aí Zeus fica muito bravo com ele e deixa ele preso numa montanha. E como castigo, todo dia a águia ia lá e comia o fígado dele. Isso são representações simbólicas da mitologia. E esse fígado, ele regenerava.
e no outro dia a águia ia lá e comia o fígado dele. Então, o que isso simboliza? Que ele leva a consciência, ele leva luz, ele leva clareza para a humanidade, e que a humanidade entenda que esse fogo espiritual pode ser acessado por todos nós, e não só os deuses, porque nós somos Deus. E esse fígado da simbologia da história de Ptolomeu fala muito porque o fígado, pela medicina chinesa, é o órgão que guarda essas energias de calor. E quando o fogo das nossas emoções vai acumulando, essa energia fica estagnada no fígado. E o fígado libera calor. Então ele sobe, porque todo fogo sobe, passa pelo meridiano do coração e passa depois para o meridiano da cabeça. Então, olha que legal. Todo o calor do nosso corpo passa por esses campos de meridiano. Leitura energética da medicina chinesa. Então, quando a gente está com muita raiva, muita irritabilidade, muito fogo, muita agitação, esse fígado fica estagnado, essa energia vai subir, vem para o coração, então a gente tem ansiedade, palpitação, taquicardia, e o fogo continua subindo, e ele sobe para a nossa cabeça, e a gente não dorme, e a gente tem agitação mental, e a gente tem o fogo. Tem gente que quando tem raiva, tem gente que quando tem um fígado sensível, tem muita dor de cabeça, não é mesmo? Quando a gente ingere uma bebida alcoólica, o álcool potencializa o fogo, que o álcool aquece, queima. Então, esse fogo, para quem é sensível, ou tem um fígado sensível, o que acontece? Vai gerar uma dor de cabeça. Então, energeticamente, o fogo faz isso. Então, nós precisamos entender isso. Esse fogo, ele não pode ficar parado, ele não pode aumentar demais, ele não pode ficar desequilibrado, porque ele sobe e atrapalha a energia do coração, que é a energia da nossa alma, do nosso cardíaco, do nosso amor, e ele continua subindo, e ele vai atrapalhar a nossa mente e o nosso coronário, que é o nosso campo receptivo dessa entrada energética espiritual. Então, olha como que tudo casa. As mulheres são muito mais sensíveis com o fígado, muito mais sensíveis com o excesso de fogo, tanto que a gente, quando está com muita raiva, a gente mexe muito com o nosso corpo, porque o fogo é uma energia masculina, e aí a mulher queima a sua água, a mulher queima o seu ar, então ela fica palpitando, acelerada, com ansiedade emocional e ansiedade mental. Então, essa energia para a gente, para todos, mas para a mulher, ela é muito importante. Então, vamos mais um pouquinho, que eu contei essa história, para vocês entenderem como que casa no espírito, na espiritualidade, na mitologia, na humanidade, na história da vida. Então, o fogo, ele é a energia do divino, e o fogo representa a sabedoria, a essência maior do nosso espírito dentro de nós. Traz essa luz quando tudo está escuro, perdido, onde eu não sei o meu caminho. Mas o fogo, reparem, ele é imprevisível. Você não sabe para onde que o fogo vai, o que ele vai queimar. Ele não é igual a água, que se eu pôr num copo pega forma, se eu pôr na jarra pega forma, se eu pegar a terra eu tenho forma, se eu encho um balão, eu sei que ali tem o ar do balão, apesar do ar ser expansivo. O fogo, ele não tem padrão, ele é imprevisível. E espiritualmente, nós também temos essa energia. Nosso espírito, ele é difícil de ser previsível, de ser visto e entendido. Ele precisa dessa consciência aberta. E o fogo nos traz isso. Ele nos protege, ele purifica e ele orienta, porque ele traz para onde que é o caminho. Quem faz isso na simbologia interna, gente? Quem que traz essa luz? Quem que nos protege? Quem que nos orienta? O nosso espírito.
nosso espírito, que tem dentro de cada um de nós, essa centelha divina que cada uma de nós tem. E isso é muito legal, porque as pessoas que têm muito fogo são os arquétipos maiores de, por exemplo, né, arianos, leoninos e sagitário. Eles são muito expansivos, né? Eles querem o futuro. Esse é o poder da fé. Então eles vão, acreditam, né? Olha lá na frente e não sabe bem o que é que vai dar. Vai, tudo pode acontecer. Eles não gostam de estar, às vezes, têm dificuldade de estar aqui, na realidade, de mexer com coisas mais concretas, materiais. E para, às vezes, se sentirem seguros, muitos de nós achamos que precisamos de coisas materiais. É uma casa, é o dinheiro, é um trabalho, é um relacionamento seguro, é uma família protegida. Isso é bom, isso é importante. Mas nós já aprendemos que nós não controlamos isso. E se a gente perde tudo isso com perdas, com problemas, com desafios, com doença, com morte, com tudo, o que existe real que nos protege, o que existe real que nos orienta para a gente não ficar perdido, é o fogo espiritual. Então é muito bonito ativar essa energia. E é esse fogo que nos traz clareza na intuição. É esse fogo elemental da natureza, interno, externo, que traz lucidez para a gente ver as coisas exatamente como elas são, sem fugir da realidade. E o melhor, esse fogo tem energia de purificar tudo, purificar as nossas culpas, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dificuldades, quando realmente não sabemos o caminho, purificar o caminho. Então, o fogo do Espírito Divino é a força maior dessa expansão da vida. E aí, esse fogo, ele tem muita força. Ele nos transforma. Por quê? Porque esse fogo é a chama que traz entusiasmo. Essa palavra, entusiasmo, ela vem muito de ente para dentro, e asmos daquela coisa mais de alma, de você ter essa energia para dentro. Então, o que nos dá ímpeto para ter entusiasmo de fazer alguma coisa é esse fogo que existe dentro de nós. É a energia que nos movimenta, que muda as coisas, que nos leva, que nos dá coragem, que faz a gente ter vontade de fazer, que faz a gente ter tesão para a vida, tesão para fazer as coisas, prazer para fazer as coisas. É uma energia, é uma força vital para a gente acordar, viver, falar assim, eu amo essa vida, porque eu tenho objetivos, eu tenho caminho, sabe? É aquela força que nos dá poder, eu dou conta, eu vou, eu tenho fé, eu tenho coragem. Se der errado, eu levanto, eu vou de novo. Se não foi como eu queria, eu tenho fé que vai mudar. Isso é vida. E isso nos impulsiona para realizar. E essa é uma energia que abre a clareza da consciência, porque se você anda perdido, você não vai para lugar nenhum, e coloca a vida em movimento. Então, quando a gente fala desse fogo, gente, ele é maravilhoso, mas ele precisa de cuidado, porque senão, foi o que nós falamos lá no começo, ele queima tudo, ele é imprevisível, ele sobe, ele aquece o corpo, ele aquece a mente, ele aquece o coração, ele queima, ele destrói, ele esgota. Olha o que nós ouvimos da música, se você tiver fogo demais, você fica uma pessoa com tanta impulsividade, sabe? Que você perde a clareza da emoção, de sentir as coisas, de perceber. Você quer ir, vambora. É o ariano, impulsivo, ele quer ir. Depois eu vejo o que dá. Ele não para, ele não sente, ele não reflete. Se você tiver fogo demais de um leonino, é o fogo do sol. Ele quer ser, quando ele está desequilibrado, ele quer ser o centro da atenção. Mas quando ele está alinhado, ele é o poder dele para servir. E o Sagitário é aquele da flecha, que joga a flecha lá na frente. Ele é meio homem, meio cavalo, né? Centauro. Ele tem um desenho do centauro. Então, ele é aquele que quer estar sempre no futuro. Nossa, eu tenho fé, eu vou. O ideal dele é demais.
ele é cheio de idealizações, porque o fogo faz isso. Mas ele vai no impulso da idealização e ele precisa escutar o fogo do Espírito. Nós não viemos aqui, gente, para satisfazer só o ego. E o ego é esse fogo aqui no plexo solar. Eu sou, eu brilho, eu quero. Olha a energia do Ariano, eu quero. Olha o Leonino, eu posso. Olha o Sagitário. Então, é tudo muito eu. Se você não alinhar esse ego com esse espírito, você não vai no caminho certo. Então, a idealização tem que ser casado com o que nós viemos fazer aqui. Isso é muito importante na espiritualidade. Nós não viemos aqui para trabalhar, ganhar dinheiro, passar tempo. Nós viemos aqui para uma completude. E essa completude tem que estar a serviço do nosso espírito. Não é o corpo que serve o espírito, não é o espírito que está a serviço do corpo. É o corpo que está a serviço do espírito. E se a gente fica muito impulsivo, a gente erra o caminho. Se a gente só vive da paixão, a gente quebra a cara, não é assim? Então as coisas precisam de equilíbrio. E essa energia movimenta, mas tem que ter equilíbrio. E quando ele está em desequilíbrio, porque não tem fogo, é bem essa imagem aí, ó. A gente não tem motivação, a gente não tem energia, a gente quer fazer um tanto de coisa, mas não começa nada, a gente começa um tanto de coisa, mas a gente não termina, a gente pega 10 projetos, não faz nenhum, não tem propósito, eu faço 10 coisas e nada das 10 coisas era o que eu tinha que fazer, eu não tenho tesão para tudo, para a vida, para viver, para ter entusiasmo, para ter vida sexual, porque o sexo está ligado a esse fogo, e o sexo tem o seu equilíbrio, tem a sua energia saudável, e não tem paixão. Então, sabe aquela pessoa que trabalha para trabalhar, que não faz nada com muito interesse, ela não tem esse fogo para materializar as coisas, ela vai, deixa a vida me levar. Então, aqui, ela vai no fluxo, sem energia. Pouco fogo vai enfraquecendo, a pessoa vai se apagando, e quando esse espírito não ilumina, e quando essa alma não é aquecida, a gente deprime, a gente perde a vontade de viver. Isso é fato. O fogo abre a vida. Falta de fogo não nos dá vontade de viver. Mas, como a gente precisa do equilíbrio, o excesso é bem esse sangue, esse fogo no olho, né? Porque ele vem lá do fígado, sobe e sai pelos olhos. Inclusive, o fígado limpa energeticamente pelos olhos. Então, já viram quando a pessoa tem um problema no fígado, como que o olho fica amarelo? Ele é o sinal do problema de fígado. Já viu quando a gente, às vezes, fica com tanta raiva que o olho fica vermelho, ou com tanta raiva que a gente chora de raiva? E por que a gente chora? Para limpar, para a água lavar esse excesso de fogo. Então, excesso de fogo é isso, eu fico irritada, impulsiva, explosiva, ansiosa, com raiva, muito agitada, competitiva, quero controlar tudo, porque o fogo é essa energia que vem, queima tudo, né? Impaciência e não desacelera, não para, não sente, não pensa, não aterra, tá só querendo ir. Aí esgota e não dá conta, fica com raiva. Muito fogo queima, e aí ele não ilumina, ele consome, ele seca, ele desidrata, ele acaba. Então, por que é muito legal e importante a gente entender isso? Porque, gente, nós vamos ter um ano de fogo. E nós já estamos vendo aí, ó, as coisas já estão aproximando da gente. Não é só por questão de uma guerra que está acontecendo lá fora. Tudo reflete dentro. A gente fica agitada, a gente fica ansiosa, a gente fica meio sem caminho e a gente vai precisar equilibrar esse fogo. E ao mesmo tempo a gente vai precisar dele, que esse é o ano de concretizar, de realizar, de achar seu propósito, de ouvir o seu fogo espiritual. Então nós temos que alinhar essa energia, porque ela é linda, maravilhosa, mas ela tem tudo para muitos de saírem do equilíbrio. E outra, hoje começa a lua nova em Peixes, um novo ciclo, que ao mesmo tempo está começando e acabando, gente, porque nós estamos fechando a era de Peixes.
Nós estamos entrando numa era de aquário, e aquário é muito mental, é muito tecnológico, é muito humanitário para todos. Aquário não é um arquétipo muito dessa religiosidade, desse tipo de fé nessa visão espiritual geral. A espiritualidade dele é ir para o próximo, para o coletivo, é fazer algo, tem o seu lado benéfico. Mas nós vamos precisar de ter equilíbrio, porque senão a mente da gente vai surtar. E como o destino da humanidade agora, cada vez mais, e agora vai cobrar, é olhar para a sua espiritualidade alinhada, que não é sua religiosidade só, ela faz parte, quem gosta. Se você não colocar o espírito alinhado, entendendo os caminhos que ele quer, você vai ficar louca. A tendência que a gente vai ver de gente surtando mentalmente, de gente surtando emocionalmente, com muito fogo interno sem equilibrar e com guerras fora e dentro, é louco. É louco. Então nós estamos aqui para entender as expressões e olhar para a gente. O que nós aprendemos até aqui para controlar esse elemento, tá bom? E, resumindo, se eu não tenho fogo, eu não desperto, eu não abro consciência, eu preciso acordar se eu estou com pouco fogo, eu preciso ativar essa energia, eu preciso acender o meu espírito, a minha fé, a minha sabedoria, a minha força interior. E se eu estou com muito fogo, eu preciso acalmar, equilibrar e colocar a direção para essa energia que está acumulada. O fogo equilibrado, a gente tem propósito, a gente tem coragem para agir, a gente tem energia, entusiasmo, capacidade de transformar nosso caminho, a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa saúde, a nossa mente, nosso espírito e realizar. Fogo equilibrado não explode e não apaga, simplesmente ilumina e nos impulsiona. Então vamos aprender aqui agora e vão tomar água para apagar o fogo. Como usar a natureza nesse excesso de fogo? Excesso de fogo tem calor interno, antes de ver os alimentos aí. O que calor interno faz, gente? Calor interno seca a água da urina e dá infecção urinária. Calor interno dá problema no estômago, dá queimação, dá dor. A dor, a inflamação é um fogo. Então, onde dói? O que está inflamado? Né? Onde que está ali corroendo o ácido, o fogo do estômago? Um intestino ressecado que não funciona, um olho seco, uma pele seca. Toda essa secura fala que você está com muito calor interno. E aí você precisa usar e comer alimentos que acalmam, refrescam, hidratam e equilibram. Então, arroz cozido papadinho branco, que abaixa a acidez que bota fogo na lenha. Então, estômagos aí muito com problema, é ótimo arrozinho branco papado. Batata inglesa, por quê, gente? Porque é terra. A terra direciona o fogo. Pepino, melancia, melão, folhas verdes, porque tem muita água. Então, apaga o fogo. Água de coco. Iogurte natural, porque laticínio faz muco, umidifica. Frutas cítricas, porque elas também são mais refrescantes, né? Frutas suaves, leves. Aveia, porque é neutro. E os chás que apagam o fogo interno. A guaçatonga e a espinheira santa para quem tem problemas digestivos. Por que é muito importante o fogo para digestão, gente? Porque o nosso trato digestivo é o nosso fogo, é o nosso forno, é o nosso campo aqui do plexo solar que metaboliza os alimentos, digere, queima, acidifica, processa. Então, o nosso fogo mora muito no digestivo, né? Que é o campo aqui da minha nutrição. Então, quando você está com muito fogo, você já começa a ter problema, às vezes, na boca. Boca ressecada, boca que não solta enzima. E aí você já começa a ter uma digestão toda ruim. Então, guaçatonga é uma erva que protege o estômago para ele não soltar o ácido demais. Faz muco, que é a camada protetora. O que excesso de fogo faz? Excesso de fogo come as paredes do estômago,
da gastrite, da úlcera. E essas plantas protegem essa parede. Espinheira santa é o omeprazol aí natural, né? Por quê? Porque diminui o ácido, que é como se fosse o álcool, que aumenta o fogo. Camomila também acalma. Por exemplo, mulheres que estão com muita cólica menstrual, é fígado congestionado, é fogo parado, é estresse, é raiva. Repara quem tem cólica. Se o mês é tenso, a dor vai comer. Então, a camomila é uma erva que tira cólica. A melissa acalma a mente. Hortelã refresca o intestino. É a erva mais estudada cientificamente, inclusive o óleo, para síndrome do intestino irritável, que é o quê? O intestino pegando fogo, porque está ligado na mente que não para. Olha o fogo. Erva doce para digerir. E lavanda, que aqui é chá para banho, tá? Para acalmar a mente. E se faltar fogo, vão meter fogo aí dentro. Não tem energia, né? Não tem ânimo, não tem vitalidade, não tem metabolismo. É aquela pessoa que come, a comida fica parada. É aquela comida que desce pedaço no intestino, também é tudo de ruim. Então aqui nós vamos a alimento que tem fogo, calor, gengibre, canela, pimenta, cúrcuma, alho, cebola, carnes no geral, ovos, chocolate, cacau amargo e café com moderação, porque não é todo mundo que responde. Então, antes de eu ir para os chás, repara que quando nós estamos, por exemplo, gripadas, com toda essa falta de fogo para responder, o fogo também mexe com essa imunidade, da energia. A gente toma um chá disso tudo aí, ó, gengibre, canela, alho, cebola, tanto que a gente sua, né? Tanto que aquilo pega fogo para poder aquecer o corpo, por exemplo, depois de uma friagem. O corpo resfria, vai um chá bem quente para esquentar o corpo. Então, isso é a natureza que faz isso, ó. Então, tomar chá desses alimentos, chá de guaraná em pó, chá de ginseng, apesar de estar debaixo da terra, traz essa vitalidade, né? Direciona a energia, chimarrão, tudo que é quente. E esses alimentos vão fazer o que eu expliquei para vocês. Ativa o fogo digestivo e a força vital. Quando a gente precisa trabalhar isso em outros campos, nutracêuticos, ativos, substâncias, teacrina é uma substância que ela ativa a mente, traz energia para você que precisa focar. Ela não tem a aceleração de uma cafeína, mas ela traz foco. Então, quando a mente está com muito fogo, a pessoa não foca. Mais uma vez, a rhodiola rosa, que nós já falamos em todos os elementos, para trazer relação de equilíbrio com o estresse, porque o estresse traz fogo. Ginseng, mais uma vez, para trazer vitalidade. Coenzima Q10. A coenzima Q10, gente, é uma substância que serve como gasolina para as nossas células. Ela alimenta a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que mora dentro de todas as células do nosso corpo, vou falar metaforicamente, que é a bomba de gerar energia. Então, essa coenzima é a gasolina para a bomba funcionar. Então, dá energia. Maca peruana traz libido, vitalidade, energia. Feno grego também, já falamos dele na água para trazer leite e para trazer vitalidade. Euricoma longifolia é um fitoterápico fortíssimo, maravilhoso para aumentar a testosterona. O fogo é uma energia masculina, é uma energia que o homem tem demais, né? O homem sua muito, o homem é aquele fogo, o homem é quente, não é assim? Pega, os homens estão tudo quente, calorento, mulher toda friorenta. Então, essa é uma planta que traz isso, aumento de testosterona, de energia, de vitalidade. Mulheres precisam de equilíbrio. Eu trago isso aqui só para vocês terem consciência que tem fitoterapia nutracêutico melhor do que, às vezes, um remédio para alguma coisa. A mucuna é uma planta maravilhosa para aumentar a dopamina, que é uma substância neurológica, um neurotransmissor, que dá prazer, alegria. E hoje as pessoas estão precisando de doses de dopamina com vícios.
É tela, é compra, é sexo demais, é comida, é droga, é bebida. Tudo que a pessoa precisa de prazer, ela está tentando estimular a dopamina para ter prazer na vida. E é essa falta de fogo, falta de prazer, essa falta de tesão que a gente tem que aprender a ter com coisas pequenas. Então, a mucuna pode fazer isso com um equilíbrio melhor. E a cafeína, que eu ponho aqui para saber, mas não é uma substância que qualquer pessoa pode usar. Então, as pessoas usam muito, por exemplo, pré-treinos para treinar, para ter muita energia com cafeína, para malhar, para ter aquela disposição. Toma energético demais, que tem cafeína, né? Que tem taurina. Essas coisas, elas podem potencializar demais o campo, desequilibrando, trazendo angústia e ansiedade. É muito comum quem usa suplemento de cafeína ter isso. Se errar a dose, se é uma pessoa sensível, tem angústia e ansiedade. Então, cuidado, tá? Eu só trouxe para trazer esse alerta. Traz foco, traz, ajuda a estudar, ajuda a focar, queimar gordura. Nem é queimar, é mobilizar a gordura, né? Mas tem que ter cuidado, tá? Eu, Karen, se eu tomar uma pequena dose de cafeína para malhar às 6 horas da manhã, que eu malho, eu não vou dormir de noite. Acelera tudo. E eu tenho vários pacientes que já tiveram problema com cafeína. Então, muito cuidado. Trouxe aqui como alerta. E aí é isso que a gente quer, né? A gente quer metabolismo, energia com equilíbrio. Não é a qualquer preço, tá? Cuidado com os energéticos. Aumenta esse fogo desequilibrado. Isso tudo é muito importante. Aumenta a pressão, que aumenta a intensidade. E aqui os nossos cogumelos, o que é o queridinho dos homens. Cordíceps, porque cordíceps aumenta a testosterona, aumenta a energia, aumenta a libido, aumenta esse prazer, aumenta a produção de energia, que é onde a mitocôndria ali, a coenzima também agia. Então, este cogumelo é o bambambam da força, do fogo. Então, quem está precisando, está aí. Se tem uma coisa maravilhosa, é esse cogumelo também. E o cogumelo do sol, o Agaricus blazei, ele é um cogumelo também muito potente, que a gente usa para quem está com a imunidade debilitada. Por quê? Porque ele levanta o fogo para a vida, sabe? A vitalidade, ele nutre o fogo da vitalidade. Pessoa que não tem vitalidade, a gente vai querendo adoecer, vai ficando ali. Cada hora é um trem, cada dia é uma doença, cada dia é uma falta de força para as coisas, né? Porque está faltando fogo. Então, cogumelo do sol é o cogumelo que ajuda nessa vitalidade. Vamos para os óleos essenciais, para quem está com muito fogo. Vamos lá para aquela base espiritual e da terra, que é cedro, para firmar a terra, para aterrar. Por quê? Quando eu aterro, eu direciono esse fogo. Eu vou fazer alguma coisa com esse fogo parado. O olíbano, que tira medo, porque às vezes eu estou com muita energia e não vou porque eu estou com medo. Eu não vou porque eu não estou centrada no meu espírito para saber para onde que eu vou. Eu vou juntando energia, mas sei o que eu faço com isso. O sândalo, que equilibra esse excesso de água e faz eu ancorar a energia uterina. O que é isso? Para eu gerar algo. Não é só gerar vida, né? Falamos isso. É esse fogo que me faz gerar. Inclusive, energeticamente, o útero tem que ficar aquecido para gerar uma vida. As mulheres que são muito frias energeticamente, a gente precisa nutrir elas para elas engravidarem. Mas se ela é uma mulher estressada, irritada, esgotada, cheia de fogo, ela queima a energia do útero. Não gera vida, nem na falta, nem no excesso. Então, o útero da mulher, para ter fertilidade, ele tem que ser adequadamente equilibrado com o fogo. Sálvia para equilibrar essa clareza emocional e lavanda para ansiedade e emoções, para trazer a calma, um pouquinho de água. Feminina é água. Feminino cala a boca do excesso de masculino. Quando você está muito masculino, ele fala mais alto, você tem que trazer o feminino. E na falta do fogo? Bora esquentar. Canela, bota naquela casa, bota no quarto, no seu trabalho, para ganhar muita energia, muita prosperidade. Canela não é conhecido como o pó da prosperidade? Soprar canela traz dinheiro, o pessoal conta isso. Por quê?
porque aquece o fogo. E o fogo é a energia da materialização. Então, eu quero dinheiro, eu tenho que materializar. O que você vai fazer para gerar dinheiro? Então, a canela tem essa energia, todos esses alimentos. O gengibre, que também aquece, é termogênico, é vitalidade. Jasmim, que é uma flor que vai fazer um feminino energeticamente sensual, afrodisíaco e com confiança, porque eu tenho que usar o meu fogo com confiança. Olha o leão aí, ó. Eu confio em mim. Lang Lang e Patchouli são os óleos mais afrodisíacos. Dica aí para mulherada, para relações sexuais, mas não é só para isso, né, gente? É para dar prazer para o dia a dia, é para conectar você com o seu fogo equilibrado, e é para trazer os desejos do que eu quero nessa vida. E tem gente que não sabe nem o que quer, o que deseja, o que quer colocar para fazer e materializar. Então, Lang Lang e Patchouli. Muito lindo. Façam suas farmacinhas de fogo. E as técnicas? Como eu posso trabalhar o fogo? Se eu preciso equilibrar o fogo, eu converso com o fogo. Com a vela, com uma fogueira, com uma chama, com uma tocha. Às vezes eu não vou conversar com a chama do fogão, né, gente? Que é uma coisa industrializada ali. Mas tudo que gerar fogo, eu posso ativar o incenso, que não tem fogo, mas foi aquecido para gerar o ar, soltar o ar da fumacinha, né? Rituais para ativar a energia. Escrever com intenção, aquilo que você quer eliminar, você vai lá e queima, aquilo que você quer purificar, você queima. Às vezes você quer purificar seu desânimo, você quer queimar a sua preguiça, sua falta de vitalidade, sua falta de vontade. Escreve e bota fogo. Fala, eu estou queimando essa falta de fogo, estou trazendo fogo para isso. Porque nesse mundo energético, a mente que manda. O que você quer? Né? A energia sai daqui, ó. Exercícios que aquecem o corpo. Acorda naquela preguiça, aquele desânimo. Vai fazer uma corrida, vai fazer uma musculação, vai pular corda, vai pegar um exercício no ar livre. Você volta suando, você volta cheia de energia. Concorda? Respiração consciente. Nós já falamos no último encontro das respirações, porque faz a energia circular, a mente acalmar, esse fogo direcionar. Terapia para liberar as emoções paradas. Então, expressar raiva, né? Gritar no travesseiro, escrever, né? E fazer alguma coisa que você está ali para apertar uma argila, mexer na terra, espremer uma coisa, apertar ali, que você está com muita raiva para o corpo, soltar aquela raiva, quebrar, fazer terapias de desbloqueio. Tudo isso você tira aquela energia que está parada. Muitas vezes a gente adoece um órgão, gente, porque tem muita energia parada. Você precisa desbloquear. As aromaterapias e os florais, que são diversos, inclusive a menina do grupo mostrou lá os florais de elemento, tem várias linhas que tem, Amazônias tem, Filhos da Terra, Filhos do Sol, tudo tem esses florais de elementos. Alquimilab, que é um floral maravilhoso para elemento. Quem quiser acentuar algum, me fala que eu mando o link. E pegar sol. Sol não é ficar lá quarando, né? Às vezes é ali uns minutinhos com consciência, senta ali no sol, deita, pega o sol, conversa com essa energia, com esse calor, com essa força. Deixa bater um sol no plexo solar para ativar, para trazer vitalidade. Tudo isso a natureza traz, gente. Fazer uma alimentação mais quente. Se você está vendo que você está sem fogo, não fica tomando água gelada, não fica comendo fruta gelada, sabe? Faz coisa de caldo, coisa quente, coisa morna, coisa que te acolhe, que te energiza, que te tranquiliza. Então, isso também é importante. Aquela sopinha, aquela canja. Ai, cara, com esse calor, aí tem as meninas do Rio, pelo amor de Deus, minha filha, aqui eu já tô no fogo. Mas é diferente. Às vezes você está com fogo do ambiente lá fora e dentro de você está frio. Porque tudo seu está muito frio. Você precisa ativar esse campo. E fica, toma tudo gelado, bota o pé no chão, toma banho gelado. Se você tiver com o corpo interno frio, isso piora.
Então, quem tem problema nos ossos, quem tem problema com dor, quem tem uma artrose, porque o osso fala dessa energia do rim, que pode estar com muita fria, como é que fala? Com muito frio dentro do corpo. Tem que aquecer. Sexo, ó que terapia maravilhosa. Olha que prática energética maravilhosa. Fazer uma relação sexual com prazer, responsabilidade, troca coerente e com desejo. O corpo da gente é um templo. Nós precisamos saber com quem nós estamos trocando energia. E quando nós não estamos com algum companheiro para trocar isso energeticamente, a sexualidade é uma energia criativa. É uma energia que te leva a criar não só filhos, né, gente? Mas se você não está no seu momento de troca de prazer sexual, crie as coisas. Invente algo com essa energia que pode estar aí parada e que gera muita dor. Dor na lombar, dor no corpo, energia parada. Então, vai criar uma coisa com a mão, vai fazer uma receita nova, vai desenhar, vai colorir, vai fazer uma coisa com a planta, faz qualquer coisa. Cria. Tira essa energia parada e cria algo. Porque isso é trabalhar essa energia, tá bom? E faça também rituais de coragem, sabe, gente? Nossa, eu tô precisando tomar coragem para fazer isso. Faz algo que é pequenininho, para você falar, dei conta, vou fazer mais. Sai da inércia, faz alguma coisa na vida. Para de fazer todo dia a mesma coisa. Faça uma coisa que dá um estímulo diferente, pequeno, sabe? Aquela coisa de ter que criar algo, fazer, arrumar, cozinhar, para quem aí fica às vezes mais sem movimento de trabalho. Músicas também podem ser estimulantes, energizantes, músicas com simbologia da terra, com sons graves, sabe? Tambor, aquela coisa bem de instrumento grave, mas muito cuidado com músicas que excitam demais, porque como eu expliquei também, né, no outro encontro, música tem frequência. Aí você repara que tem música que te deixa até agitado, que meu marido adora um rock, um ravezinho, eu tô aqui concentrada e aquela música vai me aquecendo, chega uma hora que eu falo, não, vou ficar doida, vai ouvir sua música de fone, porque para ele ativa, para mim acelera. Então, músicas precisam de compatibilidade com o campo que você tá bom? E é isso, minha gente. Nós agora aprendemos 4 elementos, lembrando que tanto a natureza no macro, quanto dentro de nós, no micro, nós temos esses 4 elementos. A terra, que nos sustenta, a água, que representa o que nós sentimos, fluímos, e as nossas emoções, o fogo, que transforma, e o ar, que a gente pensa para direcionar. O equilíbrio não é ter nem mais nem menos de nenhum, é integrar, é reconhecer e alinhar, porque tudo flutua. A cada momento nós estamos exaltando algum, inibindo algum, mas o tanto quanto estamos observadoras, nós podemos falar para nós mesmos quando a gente tem um conhecimento. Estou precisando aterrar, estou precisando acalmar a mente, estou precisando do fogo, estou precisando da minha água, de ficar mais leve, mais livre, mais tranquila, mais fluida, estou muito tensa, estou muito rígida, né? Estou muito calorenta, estou muito agitada. Conheça a sua expressão energética, porque você pode fazer a sua própria autocura. A natureza te entrega isso, gente. E isso é muito importante para os nossos equilíbrios. Quando a gente alinha isso, nós ficamos inteiras e podemos seguir. E claro que nós não vamos ter tudo em equilíbrio, mas com consciência e conhecimento, a gente tem atitudes e ações que nos levam à saúde e à paz. Então, hoje nós fechamos essa maravilha que é falar dos elementos, e eu vou encerrar aqui o vídeo e volto aí para vocês, tá bom? Agora eu vou voltar para o grupo que está ao vivo, você que está assistindo esse vídeo em outro momento, essa apresentação é do grupo AME, o alinhamento das mulheres com espiritualidade, e se você gosta de falar sobre espiritualidade, energia, saúde, consciência, acessa aí o link e vem para o nosso grupo fazer parte dos nossos encontros ao vivo, porque agora nós vamos refletir sobre esse tema.
Um grande abraço, até o próximo encontro.